quando as lutas sobrevêm no caminho de um cristão. Provas vêm, outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois o velho acusador disse que sou impostor e que no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar, o segredo dos que triunfam é de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois lá no meu interior amo tanto ao Senhor, em mim precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar, o segredo dos que triunfam é de novo começar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam
a vitória de um cristão, a resposta ao inimigo. Em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Vamos começar do versículo 1 do capítulo anunciado, São João 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis, isso é importante, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vulo tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora eu vou vos deixar, então por isso estou falando isso. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por podermos nos colocar de pé aqui ouvindo a Tua palavra. Precisamos de Ti. Reconhecemos, eu sou o principal deles em toda a terra. Todos nós precisamos do Senhor.
como exclamou Isaías: ai de mim que vou perecendo. Nós também chegamos a este momento e clamamos a guiança do Senhor, a liderança do Senhor. Porquanto tu dissestes que os passos do justo são ordenados pelo Senhor, ajuda cada um a ordenar os seus passos, ainda que seja sobre espinhos, pedregulhos, em verdadeiras e grandes decepções e contradições, mas desde que seja tudo ordenado pelo Senhor. Em nome do Verbo de Deus, Senhor Jesus Cristo, debaixo desse trono da intercessão, nós te suplicamos estas bênçãos com a saúde de todos, os pedidos de oração. O ajuntamento de domingo próximo está diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Essa escritura foi usada pelo irmão Branham na mensagem Um Guia. Essa mensagem Um Guia, como todas, não é? A gente fala essa é demais, mas todas elas, cada uma delas, a gente diz a mesma coisa. Ele próprio qualificou a mensagem do sinal como a mais sobressalente depois dos selos. E por fim, o Espírito nos mostra que não existe sinal sem estatura do varão perfeito. E o inimigo afronta a gente quando você usa a estatura do varão perfeito. Já aconteceu comigo, com vários irmãos e irmãs, que ele se irrita e toma o seu silêncio, a sua calma como ironia. Não toma como temperança, como paciência que você está tendo com ele. Muitas esposas têm tido essa experiência amarga. Se você cala, começa a cantar um hinozinho, é hino de pirraça. É o hino da pirraça. Provoca. Se você obedece e vai fazer a risca, vira uma provocação. Mas é difícil você até mesmo usar a estatura do varão perfeito. É esperteza, é porque você está devendo, por isso que você está humilde, está calado. É custoso, até a criança sofre quando ela é humilde. Ser rebelde é custoso isso aí, precisa discernir as coisas, não é? Agora esse guia, principalmente aquela oração no final, e aquela hora que ele reconhece que não era um grande caçador, e ele diz ali na frente, adiantando, que você sabe quando você está perdido. Você sabe quando você está errado. Você não tem segurança. Está procurando o fio e não enxerga um palmo na frente. É a situação que ele estava na neve lá. E com aquela complicação que ele estava sofrendo, ele disse aquilo que ele mais amava na terra, estava numa cabanazinha lá, que era a irmã Meda e Billy Paul, que tinham ficado lá. E iriam morrer. E como de fato teriam morrido fatalmente, se ele não encontrasse o fio, aquele fio que guiava até lá na cabana. Já adiantando, é um estudo, não é? E quantas vezes nós temos nos encontrado nessa situação, perdidos no mato, por exemplo, principalmente à noite. Ele ainda procurava por um fio,
a gente confiava numa bússola, mas com o guia totalmente rebelde, crendo demais porque nasceu no mato, era um mateiro e não aceitava a bússola. Só que depois, olha, uma coisa que a gente podia ter saído até 7 horas, 8 horas da noite, fomos chegar 4 horas da manhã, a noite toda no mato. Aí chegou aqui, ele comprou uma bússola, aí passou a crer na bússola. Mas exemplifica direitinho. Se perder numa capital como São Paulo, perder ali dentro, com um caminhão carregado de gás, experimenta. Carregar um caminhão de gás, de repente alguém grita em você, amarraram mal amarrado e aquilo está despencando lá de cima. E o senhor olha e fala, meu Deus, o que é isso? O que teu servo te fez? Vai assim a vida toda só de porretada, e você vai sofrendo, você nasce sofre desde o dia que é concebido. Você sofre. Já sofre as condições da gestação, a escuridão do ventre, como eu pus naquele poema do tempo, por 9 meses. A sujeição dessas leis todas, para depois chegar lá no fim e ouvir, afastai-vos de mim, malditos. É brincadeira. E todo mundo sofre. Um bandido sofre que não é brincadeira. O ladrão sofre que não é brincadeira. A prostituta nem se fala. É um sofrimento, é uma angústia, é uma vida terrível. Todo mundo sofre, o militar sofre, o civil sofre, o doutor sofre, o indulto sofre, desde a hora que é concebido. Então tem que chegar lá no fim com uma clareira, não é? Vinde a mim. Isso que deve ser a nossa luta, o nosso sacrifício. Agora aqui Jesus fala, e você deve vincular, conjugar o que ele disse. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Esse Consolador, em São João 14, ele o identificou aqui, ele traçou o seu retrato, fez o seu retrato falado aqui, ó. São João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui já disse que ele que enviar. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Esse é o Consolador. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Era Jesus. E estará em vós, porque Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Então, o que faz a igreja, Filho de Deus, é exatamente isso, é Cristo nela, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E estará em vós. Pai sobre nós, o mesmo Deus. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, o mesmo Deus em nós. Estar com é uma coisa, estar em é outra. Deus está com muita gente, mas não está em todos eles. Ele pode estar curando ali, fazendo maravilhas, coisa e tal, mas não está neles. Porque se estivesse neles, eles não rejeitariam o batismo em nome dele. Eles não rejeitariam o seu enviado, seu profeta, seu anjo mensageiro. É muito simples e nos assegura cada vez mais. E o irmão Branda comenta aqui
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? A palavra. Essa aqui é a verdade, é a palavra. Pois ele não falará de si próprio, mas o que ele ouve, ele falará. O que ele ouve, ele falará. Escute bem. Em outras palavras, ele será aquele que revelará a coisa. Vê você? Que revelará a coisa, a palavra, como revelou para nós. E no capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Discerne os pensamentos da mente e do coração. Bem, o que ele ouve, ele falará, e vos anunciará o que há de vir. O que fará aquilo? O Espírito Santo que virá no nome do Senhor Jesus. A gente, antes de ficar iracundo, nervoso, deveria pensar muito. Meu Deus, a gente fala tanta coisa que entristece esse Consolador. Por isso a gente fica sem consolo depois. A gente age de maneira tão iracunda. E o profeta disse: quando você fica nervosa, o Espírito Santo sai de você. Porque aquilo é amargura. E ele, como pomba, não tendo fel, não suporta amargura. E cada vez que você faz isso, ele vai se distanciando, vai assentando. Uma expressão que ele usou, assim, bastante popular, que ele assenta como um passarinho, uma pomba no galho de uma árvore, espera você passar aquela crise, aí depois ele volta. Aí por isso que aí você começa a raciocinar e pensar: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça, o que eu fiz, o que eu falei, e cai em si, tá bom, aí até aí ele está achando bom ainda. Mas de repente, amanhã, qualquer coisa que te tira do sério de novo. Aí ele vai pousando, assentando numa árvore mais longe um pouco. E aquilo vai demorando. E de repente ele volta. Aí você diz: oh meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? E pede perdão para o marido, pede perdão para a mulher, pede perdão para o irmão, para a irmã, coisa e tal. Tudo bem. Mas tem uma coisa: não me tire do sério. Não me ofenda, não me prejudique. Se eu não entender, a coisa, o pau quebra. Em outras palavras, assim. Aí de repente a panela ferve de novo. Ele já vai e assenta mais distante. É uma verdade. E na medida que nós vamos admitindo a paz, não permitindo a raiz de amargura, o processo é o mesmo também. Ele volta sentando mais perto. Tem um jeito. Você pode, desde que não blasfeme, ele pode voltar a tomar conta do seu coração. Agora, as pessoas são nervosas, bem entendido. Ele chegou até a dizer para um ministro, ele disse: irmão Branham, ele reclamou: eu sou um homem nervoso, um ministro. Ele chegou a dizer para ele assim: o que você preferir, estar numa cadeira de rodas ou ser nervoso? Agora, como você vai cobrir essa mancha, como dizer, entre você e Deus? Porque existe uma espécie de nervoso
Bom, ela é nervosa, ele é nervoso, ele é inibido, é introvertido. Qualquer situação que vai enfrentar fica nervoso, trêmulo, chora e não fala, e qualquer coisa. Agora, a ira, aquele que fala, esse é o iracundo, a pessoa iracunda. Fala o que vem na boca, fere sentimentos, xinga a pessoa. Meu Deus, o coração dói demais depois. Não é brincadeira. Seria 1000 vezes melhor estar distante 10.000 quilômetros um do outro do que viver fazendo falar palavras duras, descaridosas. E muitas vezes você provoca até um filho. Por isso Paulo disse: não provoqueis a ira. Como é que é? Os vossos filhos. Colossenses, os Colossenses 2, né? Ou 3? 3. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. A pessoa irrita. A guerra psicológica, a guerra fria, é arte, é do maligno, é estratégia. Aliás, a guerra fria é uma grande arma de estrategistas de guerra. A guerra fria. E isso vai provocando, isso provoca ela até que ela mostra as cores. Provoca eles, você trabalha nesse sentido que vai indo, ele explode. Aí ele se compromete, ela se compromete. Quer dizer, é uma arte maligna. Isso é chamado de a Guerra Fria, e há especialistas em Guerra Fria, estrategistas de guerra mesmo, para fazer o plano da Guerra Fria. O que significa também, no caso de um lar, sob uma Guerra Fria, meu Deus, misericórdia. Mata-se uma pessoa. Paulo chegou a admitir, ele chegou a admitir que era melhor então que estivesse longe um do outro. Mas veja só, o Espírito Santo não é encarado como consolador. O mundo pentecostal, a era pentecostal, perverteu na mente das pessoas a função, a especialidade do Espírito Santo na igreja. Por quê? Até hoje eles sustentam que o Espírito Santo é falar línguas estranhas, é gritaria, eles não podem sustentar que o Espírito Santo consola exatamente pela liderança. Ele consola pela liderança, através da palavra, para guiar a pessoa através da palavra. E ele é tipificado na Bíblia pela pomba. Você sabe que Deus é onisciente, nós podemos ter visitantes aqui, irmãos trinitarianos. Ora, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como onipresente, ele pode aparecer na Terra, no mundo, no universo, em todas as galáxias, ao mesmo tempo, de milhares de formas diferentes. Esse é o nosso Deus. Então não temos conhecimento do nosso Deus. Então não conhecemos o nosso Deus. Então ele estava dentro d'água com João Batista, e ele desceu em forma de uma terceira pessoa. João Batista viu
uma outra pessoa descendo naquela pessoa, ele viu uma pomba. Uma pomba. Porque indicava exatamente o Espírito Santo. Agora, o irmão Branham diz assim, que se a pomba viesse sobre um lobo, ora, ela não usaria voo. Por quê? Ela guia através de uma ternura muito sensível, umas bicadinhas muito sensível, levava aquele cordeiro para onde ela queria. Agora veja o tamanho, a força de um animal cordeiro, e olha a fragilidade de uma pomba em relação ao animal cordeiro. O animal cordeiro é muito mais forte, tem muito mais corpo. O carneiro, inclusive, ele resiste o touro e vence o touro. Agora, se ele resistir à pomba, se ele vence um touro, então, aquelas bicadinhas sensíveis que a gente vai deixando passar, vai cortando as pontinhas, os ganchinhos, né? E vai aumentando o decotinho, aquela coisa, e tirando as mangas. Às vezes eu falo assim, tem vestido que está lá tão comprido lá embaixo, podia tirar um pedaço e botar na manga. Podia tirar um pedaço e botar aqui. Aí todo movimento que vai fazer, tá? É santidade isso? É cuidado, é prudência? Porque tem que estar pondo a mão aqui? É porque a coisa foi mal feita. Mas essa sensibilidade dessas coisinhas vão sendo perdidas no homem, porque parece que só pode tomar a mulher como exemplo, porque na verdade a mulher é tipo da igreja. Quando pega a mulher, está pegando os homens também. Não fica bom de lá não, que não tem bem nenhum em você não. Eu fico avaliando, irmão Zé, como deve ser difícil a sua mulher te tolerar, irmão Zé. Misericórdia, não é? Ela é boa demais, não é? É um anjo. É um anjo de Deus, né? Para começar, ele tem que pregar para ela todo dia, né? Ela prega para você também? Isso é bom. É chumbo para lá, chumbo para cá. Meu Deus do céu. Então, por favor, quando se pega aí, está pegando a igreja. A igreja. Mas a gente sabe como é que a coisa começou. O Espírito Santo, a pessoa diz, olha, eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? O irmão Branham disse, você está devendo isso então. Você deve. Você deve essa confissão. E você vai pagar por ela. Um pequeno sinal de Deus era tudo para os apóstolos. Eu fico pensando assim, mas que cabeça dura. Dura. Como minha mãe dizia, você é um cabeçudo. Você é teimoso. Você vai sofrer mesmo, tem que sofrer, porque você é teimoso. Você está vendo a coisa e vai. Agora, quem que bate na cabeça e diz, Tiburtino, você é teimoso. Terezinha, você é teimosa, você é cabeçuda. Antes de tudo, vamos entender uma coisa, que ninguém tem a plenitude do Espírito. Isso é chocante? Não. Não pode ser. Nós temos o penhor do Espírito. Temos o penhor e estamos aguardando a adoção. Estamos numa fase de seca. Estamos numa fase de Abraão, com Sara.
crendo exclusivamente na promessa de uma maneira seca. Agora, existem consequências de não obedecer o pequeno toque do Espírito, que na verdade não nos compromete em relação à nossa eleição, nosso arrebatamento, mas nos causa sofrimentos insuportáveis, purgação horríveis aqui nessa terra. Nós não obedecemos conselhos, não acatamos conselhos de Deus, e Deus usa pessoas, usa a Bíblia, usa a mensagem, usa o pregador, e a gente segue em frente. Mas tem uma coisa, diz o profeta: você vai purgar tintim por tintim, porque Jesus não pode te salvar só por 10 anos, por 20 anos. Leia São João 10. Não tem nada, não tem quem possa arrebatar ovelhas da mão de Jesus. Não resta dúvida. Agora ele diz assim: mas tem uma coisa, você vai purgar, até nos negócios. Quantas vezes você chega em casa e diz: agora eu tenho que tirar o chapéu, bem que você falou bem, que não ia dar certo, essa sociedade. O negócio está assim, está assim, está assim. Eu não devia ter comprado aquele caminhão velho. Bem que meu coração pesou. Eu não deveria ter feito aquela viagem. Eu não deveria ter feito aquele negócio. Eu vi que aquele homem estava mentindo para mim. Quantas vezes acontece isso contigo? A mensagem é prática. E o Espírito Santo é sensível. Nós temos o suficiente para sermos guiados. Porque na verdade o que trará plenitude é, sem dúvida alguma, a pedra de coroa. O irmão Brana tinha aquela pedra de coroa. É a pedra de coroa, a plenitude. Encaixando nesse corpo. E Deus não vai dar a plenitude do Espírito Santo para a igreja ficar fazendo espetáculo aqui no mundo, salgando, como que salgando Sodoma, carne podre. Não é isso não. A plenitude do Espírito é para subir. Então o penhor do Espírito é para ser dirigido, guiado, crendo nas promessas. É a palavra do homem, do rapaz de Chicago para a prima órfã. É a palavra, você apronta. É a promessa do Elohim para o Abraão, que o filho vem. Agora, isso é chamado de o Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo. Porque a obediência total à palavra te dá direito ao sinal, te dá direito ao Espírito Santo. Se você ouve o conselho de uma pessoa, conselheiro, conselheira, quando você precisa de novo, você volta lá, ela viu que você obedeceu, se deu bem, você testifica: ó, mamãe, graças a Deus que eu vi a senhora e agora eu estou noutra situação, assim, assim, assim. Então sua mãe tem prazer, o seu pai, de buscar a direção, fala: vamos estudar, também nessa situação Deus vai nos guiar. Mas se fala uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, fala uma coisa, faz outra. Senhor, fala comigo no culto de hoje. Oh, graças a Deus, Deus falou comigo. Daí a pouco vai fazer outra diferente. Na verdade, quer fazer realmente o que quer, o defeito da vontade. A vontade é que Deus falasse aquilo que a gente está querendo de fato. Mas, oh, graças a Deus. E Deus, olha, o ministério dele, através da pessoa de Jesus Cristo, é o conselheiro, paráclito, advogado, paráclito, consolador.
Ele dá a perspicácia. Inclusive a certeza absoluta que João tinha, lá quando ele disse assim, olha, no que é verdadeiro nós estamos. Porque doutrinariamente falando, nós não temos medo de nada, não. Sabe por quê? Mesmo porque, e até porque, se amanhã Deus mostrar para nós alguma coisa doutrinária, Ele sabe que nós estamos prontos para corrigir, para reparar aquilo. Mas até aqui é beleza, doutrinariamente falando. O que nós temos contra nós é o eu. É o eu. O que nós temos contra nós. Não é verdade? Agora, eu acabo não estudando do jeito que eu queria, porque a coisa é como comer feijoada com pimenta com Maria. O trem gostoso do mineiro. E no capítulo, vamos ver aqui. Eu gostaria de tomar estes próximos poucos minutos para chamar a sua atenção na palavra guia. Um guia. Você sabe, eu já tive bastante experiências na floresta ou nas florestas. Um guia é alguém que te mostra ao redor. Você tem que ter um guia quando você não sabe para onde você está indo. E estando familiarizado com caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de encontrar guias. E eu mesmo sou um guia no Colorado. Meu tio, vai pra cá. Isso. Obrigado. E eu mesmo sou um guia no Colorado, porque conhecendo o estado, fazendas e assim por diante, eu posso ser um guia no Colorado. Agora o que ele diz? Um guia tem que conhecer o caminho. Um guia tem que conhecer o caminho. Tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como tomar conta de você pelo caminho. Não se meta a ser guia. São Tiago falou mais ou menos isso aí de uma maneira até mais grave. Quase que trocando as palavras, não se meta a ser mestre, porque você vai chamar juízo sobre você. Irmão Brandes, ensinar a palavra é como deslizar. O mestre é como deslizar sobre o gelo. E de vez em quando, deslizando, patinando sobre o gelo, um vai, ó, com a casquinha fina, afunda e acabou-se. É o que ele diz. Vou voltar aqui. Um guia tem que conhecer o caminho. Ele tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como tomar conta de você pelo caminho. Ele diz que Moisés sabia o que fazer e como fazer, porque ele tinha um guia. Deus falava com ele. Hoje é difícil, ele diz, é difícil ter o assim diz o Senhor, nos pormenores da vida. Quando a pessoa diz, eu vou orar primeiro, a exigência do outro lado diz, está vendo? Ela já vai orar primeiro. Ele vai orar primeiro. O profeta diz, é difícil alguém dizer, assim diz o Senhor. Vá, faça, não vá. Porque
Como a gente disse, eu nunca imaginei, nunca vi o irmão Branham, depois que revelou os selos, irmão, depois que revelou os selos, marcando culto para estudar os selos. Depois que ele pregou casamento e divórcio, eu não vejo ele marcando um culto para estudar casamento e divórcio. Agora nós é que queremos fazer. Nós é que queremos fazer. Nós temos mestres que vão estudar os selos. Coisa que o irmão Branham não fez, gente. Os selos é aquilo que ele pregou. Ele disse, agora vocês estão estudando lá, o companheirismo está estudando, terminou. Deus em simplicidade, ele disse, como está nas fitas. Pronto. Como está nas fitas. Mas o que se tira do primeiro até o 7º selo? Experiências práticas da vida. Por que tanta diversidade no casamento? É por causa da falta do assim diz o Senhor. A falta do assim diz o Senhor. Montões de mulheres insatisfeitas com seus maridos sustentam o casamento por questão de princípio, por questão de moral, por questão de família, com medo do inferno ou qualquer outra coisa. Montões de homens insatisfeitos, infelizes. Se eu tivesse que casar de novo, Deus me livre, não queria nem passar perto dela. Deus me livre, não passava nem perto dele. Por quê? Faltou assim diz o Senhor. Você pergunta, o senhor já fez isso? Você já fez isso? Já deu passe assim diz o Senhor? Quanto lhe custou? Você já fez isso? Você já fez? Você já fez? Eu não vou perguntar quem nunca fez, porque ninguém vai levantar a mão. Agora, vamos raciocinar sobre essa especialidade do Espírito Santo. Quem sabe isso pode gerar uma série. Essa especialidade, a consciência, porque desse penhor do Espírito, gente, quem tem o penhor do Espírito está hipotecado. O irmão Branham dá ilustração dizendo, olha, você vai lá naquela companhia e escolhe aquele carro e dá $500 de sinal. Então aquele carro está penhorado, você tem um contrato de compra e venda e vai cumprir, depois você vai lá e tira o carro, ele é seu. Então nós estamos na penhora de Deus. E vamos enfatizar nessa manhã o porquê de tantos galos na cabeça, sem perder a eleição, porque não tem como perdê-la, sem perder a predestinação, porque não tem como perdê-la, mas purgando passos que foram dados fora da palavra, fora da liderança do Espírito Santo. E o pior de tudo é quando nós não conformamos, nós não consolamos, não damos lugar nem ao Espírito Santo de nos consolar. Porque quando Simeão estava falando só verdade contra Davi, ele falou só verdade, sanguinário. Joabe, que foi sempre um general, aquele general que falava a verdade para Davi, que dava a vida por Davi, e que por fim acabou morrendo na espada no altar. Eles queriam cortar o pescoço do Simeão, uma cueba, insultando a Davi. Davi disse, não faça isso não, isso aí é o Senhor, isso é o Senhor que permitiu isso aí. Na fase presente do meu ministério, irmão Branham mostra isso, como Deus abandonou a Paulo, porque ele disse, o Espírito Santo deixou Paulo, porque antes, quando alguém mexia com Paulo, ficava cego,
alguma coisa acontecia. Agora não. Esse camaradinho aí está insultando, está fazendo tudo isso aí com Paulo e não acontece nada com ele. O Espírito Santo deixou a Paulo. Irmão Breno fala isso. É a fase presente do ministério de Paulo. Era a fase presente do ministério de Jesus. Ele disse que eles arrancavam barba dele, cuspia nele, fazendo, e não acontecia nada. Cada um deles ficaria com os braços duros assim para cima, nunca mais desceria os braços, se não fosse a hora para aquilo. Entende? É chegada a hora para tudo. Agora o Espírito Santo, ele não perde a missão de consolar. É como essa mãe que falou: meu filho, não vai, não faça isso, coisa e tal. Daqui a pouco veio catarro descendo o nariz, misturado com lágrimas, aquela coisa toda. O que ela faz? Põe a cabeça dele no colo, põe um salzinho no galo lá. Aí eu falo: mamãe falou, você não devia ter ido. Não, agora, da outra vez, você obedece a mamãe, tá? Porque senão vai ter uma galinha na sua cabeça, não é? Um peru. E assim por diante. Quer dizer, ela vai, passa a mão na cabecinha dele, coitado, feliz. Você está vendo o que é desobedecer? Está vendo? E o Espírito Santo faz isso também. Você está vendo, minha filha, o que é desobedecer? E por outro lado ele fala: tá vendo como é bom obedecer? Está vendo como é bom obedecer? Noé, quando a água estava jogando a arca para lá e para cá, aquilo não era uma enchentezinha por aí não, de um El Nino não, era a terra inundada. Ele passava o dedo assim nos cantos lá naturalmente, passava a mão na sua barba longa e naturalmente ele dizia assim: olha, a razão me disse que não precisava betumar por dentro, não, bastava por fora. Mas graças a Deus que eu obedeci, porque senão estaria entrando na água aqui, ó. Graças a Deus. Olha, quantos já passaram por essa experiência de dizer graças a Deus porque eu obedeci? Graças a Deus porque eu obedeci. Irmão, vamos ter essa experiência. A Palmira, minha prima, professora rural, coitado, e eles tinham uma égua lá e o Val paulista gostava de sempre uma gravatinha, um paletózinho curto, mas é aquela coisa mais engraçadinha. Val, não vai, Val, eu estou precisando de você. Val não parava com nada. Vou, vai, não vai, vou, não vai, eu vou, tá certo. Montou na égua. Menino de escola não é brincadeira. Tocou com a ponta de uma varinha lá no vazio da égua. Pronto, é a mesma coisa de fazer cócega, né? Essa égua disparou com ele no cerrado. Ele abraçou com o pescoço da égua e gritava: ô meu senhor, tem misericórdia do teu servo. Bem que Palmira falou, por teu servo não vi. Eu não desobedeço a Palmira mais não, senhor. Manda essa égua parar, senhor. Misericórdia, senhor, o que teu servo te fez? Eu falei, Paulo, para você não ir. Você teimou comigo. A Bíblia diz: marido, obedecei às vossas mulheres. Mas
Ela era experiente. Tem mulher que tem que ser obedecida mesmo. O melhor que o homem faz é obedecê-la. Ela é de oração, ela vê as coisas. Melhor, isso não diminui ele em nada, não. Ela sabe ser esposa, sabe honrá-lo. Não fala nada na vista dos outros. Dialoga com ele, fala, não, querido, por isso. Não tem nada, isso não diminui o homem, não. Faz engrandecer o homem. Grande mulher que você escolheu. Isso aí mostra que você é um homem mesmo, de verdade. Né? Grande mulher que você escolheu. Graças a Deus. Não, porque eu posso ver e coisa. Agora, eu não vou entrar nesse detalhe. Um guia tem que conhecer o caminho. Tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como tomar conta de você pelo caminho. Gente, uma mãe vai tomar conta de uma criança por quantos anos? Pelo caminho dela. Não faz culto doméstico, não levanta cedo. O irmão Branham disse, ai desse moço, dessa moça que não levanta cedo. Não lê a Bíblia sistematicamente com ele, com ela. E diz assim, de vez em quando eu vou na igreja e o Espírito Santo, o irmão Carlos, é obrigado a isso. Não, ele disse assim, se eu fosse uma mulher, eu queria estar em casa, fazendo serviço de casa e nas horas vagas, ensinando o caminho do Senhor para os meus filhos. Foi assim que fez Lloyd e Eunice com Timóteo. E tanto tempo jogado fora. E por isso elas vão crescendo, eles vão crescendo dessa forma dominante, predominando, mandando na atmosfera da casa. Porque senão ficam revoltados. Ele tem que ver para que você não se perca. Um guia é um homem selecionado. O Estado seleciona este homem se ele é um guia. E agora, saindo para uma viagem na selva, onde talvez você não esteja acostumado a ir, não é uma boa coisa ir sem um guia. Francamente, alguns lugares você não pode ir sem um guia. O Canadá, por exemplo. Eu posso. O guia tem que assinar sua licença para a caça de animais. Ele mesmo tem que assinar. E ele é responsável por você. Se qualquer coisa te acontece, a responsabilidade é dele. Ele tem que tomar conta de você. Ele tem que ver se você não está perdido. E ele tem que ter certeza que ele não te enviou para algum lugar onde você não possa encontrar o seu caminho de volta. Já não vai dar tempo, mas se a gente for continuar, depois a gente chega lá. No 123, eu vou adiantar essa chave aqui. No 123... ele diz, subi o cânion, desabotoei meu grande casaco vermelho e subi correndo o cânion assim ao redor. A primeira coisa que se sabe, eu pensei, puxa, onde foi que eu desviei? Puxa, onde foi que eu desviei? Foi quando você foi posar na casa daquela amiga? Pegou aquele espírito. Foi quando você foi comer com aquela pessoa e ouvir coisas. Foi quando você foi numa reunião aí, no evento aí no Rio Vermelho, depois foi comer e escutou coisas. Onde é que eu peguei esse espírito? Ele disse, eu peguei um espírito ouvindo um pregador pelo rádio. Ele disse.
É por isso que mesmo eu faço assim, eu mesmo faço assim. É antes e depois, o botão é que manda. Entrou o prefixo, saiu, deixa. Terminou o nosso hino, tal. Pronto. Mas olha aqui. Puxa. Onde foi que eu desviei? Com quem eu me desviei? Meu Deus, misericórdia. O vento já tinha chegado, as árvores se dobrando juntas. Eu pensei, onde foi que eu desviei? E o baiano diz, vai procurar sua rodilha onde você quebrou seu pote. Eu subi ao redor, eu sabia que estava indo diretamente para a montanha Hurricane, mas aconteceu de eu parar e eu estava suando. Pensei, qual é o problema aqui? Eu saí por meia hora ou 3/4 e não posso encontrar o lugar onde desviei. Tem que encontrar o lugar onde desviou. Ele disse em outra mensagem que no deserto tem umas florzinhas muito bonitas à margem do caminho. E são muitos que morreram, nunca mais foram encontrados, simplesmente porque saíram para pegar uma florzinha. Nunca mais foram achados. Onde é que eu deslizei em casamento e divórcio? Onde que eu deslizei naquilo? E está procurando fio? Por acaso está procurando fio? Ou insiste, persiste em ficar na tema? Enganado que está certo, que não está perdido. Insistindo, tentando se iludir a si mesmo, com quem não perdeu o Espírito Santo, não perdeu a liderança, o guia. Vamos revisar os processos. Isso chama inventário. Ele chamou isso de inventário. Agora, estas coisas, às vezes você tem que ter um compromisso. Você tem que fazer preparativos, fazer reservas para ser levado. Às vezes ele está lotado e não pode te levar. Você tem que adiar por algum tempo. Você tem que esperar. De um guia terrestre. Você nunca tem que fazer isso com um guia de Deus. Ele está sempre pronto. Sempre pronto. Se vocês não estão com os preparativos prontos e você está pensando em fazer uma viagem pela selva, onde você nunca foi antes, você pode se perder e perecer. Você tem cerca de 1% de chance para sair da selva. 1%. Isto é, se ela não é muito densa, você tem 1%. Você pode ter 1% de chance de sair por si mesmo. Eu vi um pedaço disso lá, é uma coisa horrível. De dia dá temor. Mas se é muito hostil, bem dentro, você não tem chance para sair. Não tem. Não há maneira para fazê-lo, porque você se encontrará na rota da morte. E então você estará perdido. Então você estará acabado.
Você se perderá se você não tem um guia que conhece a região e sabe como voltar. Por isso que eu digo, gente, essa mensagem não pode te guiar. Não pode te guiar. Essa Bíblia não pode guiar a gente. Muitos de vocês estão familiarizados com o artigo que vocês leram no ano passado, lá em Tucson, Arizona, aqueles escoteiros. Mesmo sabendo eles, ou sendo eles treinados, sabendo como tomar conta de si mesmos, eles eram escoteiros. Eles fizeram até um filme baseado nesse fato. Eles não eram apenas escoteiros principiantes, eles eram escoteiros completos. E eles fizeram uma viagem subindo as montanhas acima, e veio uma tempestade de neve, e a natureza mudou a posição deles. E a causa pela qual eles se perderam, e todos eles pereceram, com toda a prática que tinham, foi porque uma mudança aconteceu da rotina comum, e eles não souberam como sair. E eu me esqueci quantos garotos que estavam na montanha que pereceram, embora eles tivessem helicópteros e a polícia militar ali, e a Guarda Nacional e a ajuda de voluntários e tudo mais, mas eles se perderam, ninguém sabia onde eles estavam, e eles não puderam tomar conta de si mesmos. Não dá. Ela com 13 anos, 12 anos já faz para a mãe assim: eu sei cuidar de mim, mamãe, eu sei. Minha filha, eu sei o que eu estou fazendo. Todos eles pereceram na neve, porque eles não sabiam que estavam indo para o leste, norte, oeste ou sul, para cima ou para baixo, ou seja, como fosse, tudo parecia a mesma coisa. Agora, um guia sabe onde ele está, não importa o tempo. Ele está equipado para fazer aquilo, ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele conhece a aparência de tudo, então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Você até passar a mão numa árvore assim, para ver o lado da casca mais grossa, com aqueles, como é que chama aqueles? Musgo. Então é o lado sul, o lado norte baseia de noite. Eu vou parar aqui. Vocês sabem que tem que ser assim, né? A gente tem que parar. Muito embora tenha muita coisa pela frente, a gente, se Deus permitir, a gente prossegue a reestudar essa mensagem, né? A reestudar. Foi só 25. Senhor Deus, é tanta verdade que nos cerca, e eu ficaria com muita pena, com muita misericórdia de um homem que tivesse que encarar todas essas verdades estando perdido. Sem um guia. Muito pouco se diz, assim diz o Senhor. Como diz o profeta, elas querem a aparência de um jovem, eles querem um par de olhos, elas não querem uma missão de Deus, eles não querem uma missão de Deus, não pensam nisto. Mas isso não se refere a esses jovens
que estão permanentemente na tua presença, estudando a mensagem com muita vontade. Isso não se refere a esses irmãs e irmãos que estão sempre ouvindo a voz do Senhor. E, na verdade, às vezes tem um baque aqui, outro acolá, natural da vida, da estrada cheia de buracos na qual estamos transitando. Mas uma coisa é certa, Senhor: nós podemos sentir, ver esse guia de perto, essa palavra revelada de perto. Podemos ver onde erramos, onde falhamos, onde desviamos. Podemos reconhecer que precisamos do guia. Ele nos leva de volta ali. Ele nos leva a encontrar o fio da segurança. Ajuda na direção da saúde, da cirurgia, da mudança, do tratamento, do negócio, do trabalho. Cada um aqui espera pelo Senhor. Ninguém está esperando coisas que são contrárias à tua palavra. Está esperando uma direção, como ganhar o seu pão, como ganhar a sua saúde e outras coisas que essa vida humana requer, Senhor. Oh, guia eterno, quero o Salvador comigo. Quero o Salvador comigo. Sem Jesus não posso andar. Quero estar dele nos seus braços descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no conflito e no prazer.
Senhor, me guia. Quero Salvador comigo, quero Salvador comigo, sabe, guia e bom pastor, quer passar além da morte, longe de perigo, confiado no Senhor, confiado no Senhor, consolado em seu amor, em seu amor, seguirei o meu caminho. Senhor, o que devo fazer? Senhor, o que eu devo ser? É um médico, é um advogado, é um engenheiro, é um arquiteto? O que devo ser? Um carpinteiro, um marceneiro? O que devo ser? Um pedreiro? Mas me dá, Senhor, uma posição definida, me ajuda a aperfeiçoar em alguma coisa, ajuda, me guia, ó Pai. Quero o Salvador comigo, sábio guia, o bom pastor. Aleluia! Glória a Deus! Ele te guia, porque você ouve a sua voz. Em nome de Jesus Cristo, guia minha nau, Senhor. Amém, ó Pai, amém. Amém. Desde, irmão, que você anda triste, nos teus olhos tenho visto uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova? Por que só lamentação? Querido irmão, será que você se esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora no fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levanta do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais, pois o céu já veio a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais.
querido irmão, será que você se esqueceu? Que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também. A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora no fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ore, insista um pouco mais, pois o céu já vem a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora no fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais, pois o céu já vem a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais.